Pessoal, vamos começando aqui. Só fazendo uma pequena introduçãozinha aqui, enquanto passa mais um minuto aí para a gente começar oficialmente 10h05. Eu acho que a maioria aqui me conhece, né? Eu sou o Vitor Villani da Shield Security, sou responsável aqui pela Shield Security na parte comercial. Gostaria de apresentar para vocês aqui o Reiner Brandão, que trabalha aqui com a gente na Shield Security também na parte comercial, e gerente comercial aqui no nosso time. O Vinícius Viana, que também é da Shield Security, é o nosso especialista aí nas soluções que nós vamos comentar hoje aí, de classificação da informação. E temos aqui com a gente também o apoio do próprio fabricante, né, da Help System, na presença do Jaime e da Eliana. O Jaime vai, inclusive, fazer uma apresentação aqui para vocês, se apresentar e falar um pouquinho da Help Systems também, tá? Bom, para quem me conhece, sabe que eu gosto de uma coisa bem prática, né? Eu não gosto muito de ficar usando o tempo de todos vocês aí para ficar em PPT, coisa que às vezes vocês encontram material na internet e já assistem muita coisa, mas é claro, né, faz parte aqui da gente passar por um PPT, da parte conceitual, para todo mundo ficar na mesma página, mas a gente vai aprofundar bastante numa demonstração que o próprio Vinícius nos auxiliou bastante aí, criando várias demonstrações, casos de uso, para vocês conhecerem, né, na prática as soluções. Eu queria já passar a palavra para o Jaime, que ele vai começar aqui a apresentação com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Obrigado, Vinícius. Bom dia, pessoal. Prazer les acompanhar hoje. E vamos a falar sobre a classificação dos dados, né? A Help Systems hoje podemos falar que é a dona do mercado de classificação de dados. Um ano atrás, a companhia adquiriu os dois referentes da classificação de dados ao nível mundial, não? Falamos da Titus e falamos da Bolton James mesma, construindo uma solução única hoje, onde vamos a falar de diferentes aspectos da mesma solução. Então, Vinícius, você quer apresentar a agenda mesma ou acha que melhor eu falo esta parte também, como você prefere, não? Só falando brevemente aqui do que a gente vai passar nessa parte do PPT, a gente vai falar um pouco da Help Systems, né, da trajetória dela aí na aquisição dessas duas soluções aí, da Help Systems, ou da Bolton James e da Titus, e depois vamos passar aí na parte conceitual pelo ciclo, né, da classificação das informações, desde a parte de conscientização, definição, a descoberta das informações em dados em repouso, a parte de proteção, que é algo que acho que a maioria aqui deve estar interessada, né, DLP, CASB, como que a classificação ajuda nessa maturidade aí, e na rotina, né, no gerenciamento de tudo isso, para depois a gente passar para o Vinícius fazer a demonstração bem detalhada para vocês. Beleza, obrigado, Vinícius. O meu sotaque não é tão bom como o de você, então eu prefiro que você apresente toda a agenda. Beleza. Então, falávamos da Help Systems. Quando a Help Systems comprou a Bolton James e Titus, o mesmo dia ocorreu a compra. E a gente falava que o qual era essa apresentação da Help Systems mesmo. A Bolton James é uma empresa de mais de 30 anos, especializada dentro da classificação dos dados mesma. A Titus, uma empresa americana, a Bolton James, uma empresa britânica. Titus, uma empresa americana, igualmente mais de 20 anos dentro da parte da classificação dos dados. O que a apresentação tinha a Help Systems para chegar ao mundo de cibersegurança, a seguridade dos dados, não? Então, um pouquinho da Help Systems mesma, não é uma empresa jovem, uma empresa de 35 anos também, com parcerias tecnológicas muito fortes, como a Forcepoint mesma, a McAfee, Symantec, a Microsoft
que tem uma penetração importantíssima no mercado da Fortune 500. 22 das 25 companhias da Fortune 500 mais grandes são clientes hoje da mesma Health Systems. É uma empresa que tem 25 escritórios ao redor do mundo, mais de 1.300 empregados, funcionários trabalhando, procurando ter o melhor produto da indústria. Não só para a parte da classificação dos dados, não temos a nossa casa dividida em duas partes, uma parte da Business Process Automation, a outra parte vai para os temas de cibersegurança, e em cibersegurança temos a divisão de Data Protection, onde a classificação dos dados fica. Eu vou pedir a mudar o slide, Vitor. Por quê? Porque é importante ressaltar a importância da classificação dos dados, a identificação dos dados dentro de um contexto de segurança dos mesmos. As empresas não podem simplesmente proteger o que não sabem que tem, ou proteger o que não sabem que é sensível e importante para as organizações. Além disso, as organizações sempre estão pesquisando uma solução onde a produtividade dos funcionários seja melhor, que os níveis de segurança sejam ótimos, que tenham integrações com diferentes ferramentas tecnológicas dentro da parte da proteção mesma. O Vitor vai falar um pouquinho mais adiante sobre isto, mas nesta lâmina vocês veem realmente que a parte da identificação é uma parte neurálgica, não? De todo o sistema de proteção. É a parte onde os funcionários, os conhecedores, os donos das informações podem se inserir dentro do processo de proteção, onde podemos criar a conscientização dos mesmos usuários e onde temos que falar com as diferentes ferramentas. Você vê aqui diferentes outras tecnologias, por exemplo, a Identity Management, por exemplo, a parte de archiving, por exemplo, tudo o que tem que ver com CASB, o DLP, mas tudo isso parte de um relacionamento de confiança dentro de o que é o dado mesmo, com as ferramentas de proteção. E o dado mesmo tem a sensibilidade, tem a responsabilidade, certamente, dos usuários, de provavelmente simplesmente validar uma classificação sugerida da ferramenta, mas tem a responsabilidade e podemos ter uma flexibilidade muito grande para isso, para criar diferentes níveis de intervenção dos usuários dentro do processo de classificação. Vocês podem ter áreas totalmente automatizadas pelo tipo de informação que os usuários gerenciam, e tem outras áreas que são muito sensíveis, onde vocês precisam uma intervenção muito mais definida dos usuários. Então, esta identificação é muito importante quando pensem vocês de o que a Health Systems pode fazer por vocês com a nossa proposta de valor, e vocês têm que pensar em flexibilidade. As opções que temos para criar regras de negócio, customizar, personalizar toda a solução para as necessidades de vocês. Então, com esta introdução, eu vou ceder aqui a palavra para a Chilsec, que tem muito trabalho estes webinars. Muitas pessoas falam que pode ser muito mais sensíveis de se fazer, mas não, tem muito trabalho detrás, e agradeço ao Vinícius, a Rainer e a Vitor por toda esse trabalho para ter estas mensagens hoje para todos os participantes. Né? Obrigado, Jaime. A gente que agradece aqui em nome da Shield Security. Então, pessoal, continuando aqui, né, a apresentação,
só para ficar bem claro para todo mundo, né, a Help Systems é hoje a atual fabricante, né, das soluções, né, que a gente hoje entende como módulos dentro da Help Systems, que se chama Titus e o outro módulo que se chama Boldon James. Nós vamos comentar aqui, principalmente na demonstração, algumas diferenças de funcionalidades, mas, a grosso modo, o que é muito importante para todos vocês entenderem é a gente entende a necessidade de cada um de vocês, e aí a gente traduz isso em qual dos dois módulos vão atender melhor o cenário de vocês. Porque, por exemplo, o G Suite, né? Algumas empresas hoje usam lá o Google Workspace como solução corporativa para e-mail, para o Google Drive e tudo mais. A Titus hoje é a única fabricante de mercado, né? A única solução que atende o módulo do Google. Então, é esse tipo de exemplo. Eu preciso de fazer uma descoberta de dados em repouso. Qual das duas vai atender melhor a necessidade de vocês? Então, é um ponto que eu gostaria de deixar bem claro. Então, vamos passar aqui agora por um ciclo completo, né, de classificação da informação, como eu mencionei lá na minha abertura, que é deixar todos vocês na mesma página sobre os conceitos e, principalmente, né, acho que o objetivo de todos aqui é começar a preocupar com a proteção das informações, principalmente por conta de regulamentações, LGPD e tudo que vocês escutam aí todos os dias na rotina de vocês. Bom, a primeira coisa que a gente sempre menciona aqui, que é a conscientização. Para a gente, a conscientização é um dos pontos mais importantes em todas as empresas, independente do porte. Não adianta a gente ter uma tecnologia, não adianta a gente ter o processo implementado ali, né, formalizado, documentado e o usuário assinando, se o usuário não está consciente daquilo que a gente espera que ele siga de melhores práticas e tudo mais. A gente sabe que o fator humano é sempre o mais fraco para entradas de malwares, problemas dentro das empresas. Então, vocês devem estar acompanhando aí, né? O mercado está super aquecido em relação a isso. Hoje em dia tem até ransomware, que a pessoa paga para um funcionário atacar a própria empresa, paga uma comissão se aquele ataque der certo, se eles receberem resgate. Então, de novo, conscientização é uma coisa que a gente prega bastante para todos os nossos clientes, é um dos pontos-chave, é um dos pontos que vocês todos têm que focar para a gente começar a ter mais tranquilidade, né, conseguir dormir melhor à noite aí, porque o bicho está pegando. Vocês estão vendo aí, a gente não precisa nem citar nomes de empresas aí que estão nos holofotes aí no mercado. E a classificação da informação. A classificação da informação é uma das formas que a gente consegue começar gradualmente a conscientizar as pessoas. Eu sempre menciono isso. Por quê? Porque quando a gente tem um processo implementado, uma norma implementada, o que é muito importante, a gente já começa a dar uma certa sensibilidade para o usuário de que classificar um dado é importante. Agora, quando a gente tem uma ferramenta para operacionalizar todo esse conceito, fica ainda melhor. Por quê? Porque a gente sabe que o usuário aprende no dia a dia, executando tarefas ali, procedimentos que ele é obrigado a executar, principalmente na parte de classificação da informação, que é algo muito visual. Então, na hora que ele está trabalhando no e-mail, na hora que ele está trabalhando com qualquer arquivo, documento ali, ele começa a se questionar. O conteúdo desse arquivo aqui, ele pode ser visível por qualquer pessoa no mundo externo? Não, isso aqui é uma informação que somente a minha empresa deve ter acesso? Somente o destinatário que eu estou disparando, mesmo que seja externo, que ele tem essa visibilidade? Então, quando a gente começa a botar essas perguntas na cabeça do usuário, ele está se conscientizando. E o uso de uma ferramenta para isso é muito importante, porque você torna aquilo tudo visual. Você auxilia o usuário na tomada de decisão, se ele vai ou se ele não vai classificar ali aquela informação, dependendo do nível de sensibilidade que está naquela informação, né, no arquivo, no e-mail, de novo. Então, a Help Systems hoje, né, tem os dois modos, como a gente comentou, e os dois modos têm muitos recursos. A quantidade de casos de uso, de regras, as consoles de administrações são até assustadoras, a quantidade de possibilidades que nós temos. Então, temos marcas d'água,
Na parte de e-mail, por exemplo, alterar o assunto, ou colocar alguma coisa em cima do e-mail, vocês vão ver na demonstração e nos slides aqui na frente. No rodapé, nos arquivos a gente consegue colocar lá na parte de barra de tarefas do Office, os botõezinhos com as cores e as descrições das classificações. Nós temos até um guia de ajuda, porque se a pessoa não souber classificar aquilo, ele clica lá e tem todos os textos customizados. Essa informação pode ser acessível por qualquer pessoa fora da empresa? Aí a pessoa vai respondendo, não. Isso aqui deveria ser visto só pelo seu destinatário? Sim. Então ele vai te auxiliando ali, né? Auxiliando o usuário a entender qual é a melhor classificação. Um ponto muito importante para as tecnologias que nós vamos mencionar daqui a pouco, como DLP e CASB, é a questão do metadado. Para quem não sabe, o que é um metadado, né? Eu normalmente falo que é um carimbo. É um carimbo que a gente dá por trás ali, né, do arquivo. Isso não é visivelmente fácil de acesso a um usuário leigo, né? A gente até vai mostrar o metadado para vocês aqui em arquivos de Office, em cabeçalhos de e-mail, tudo isso é possível ver, né, essas informações lá. Mas o metadado é muito importante porque com esse carimbo eu consigo aumentar a maturidade das minhas soluções de segurança. Eu quero, por exemplo, prevenir o vazamento de uma informação sensível, confidencial. Então, através das ferramentas de DLP e CASB, que são os melhores exemplos para isso, a gente consegue fazer com que eles olhem para esses metadados e tomem as decisões coerentes em relação àquele tipo de informação, se ela pode ou não pode sair, dependendo de cada cenário. Então, com isso, a gente consegue trabalhar muito melhor com as regras do negócio da empresa, né? Porque o que a gente quer é proteger o ativo mais importante das empresas, que é a informação, não impactando o negócio, pelo contrário, deixando com que eles trabalhem com segurança. E a gente também tem toda essa parte de classificação de informação de forma automática, onde ele detecta um tipo de conteúdo e já força uma classificação específica. Vocês vão ver isso acontecendo na demonstração. Um outro ponto muito importante é, tudo bem, a gente vai implementar uma ferramenta, nós vamos começar a possibilitar que os usuários classifiquem as informações a partir de agora, com todos os seus arquivos e e-mails que estão começando a trabalhar a partir de agora. Mas e o legado? E os arquivos que estão lá no meu servidor de arquivos, os meus arquivos que estão no armazenamento online, alguma coisa assim. Então, também temos esse conceito muito importante, que é descobrir esses dados e classificá-los com base em alguns critérios. Então, se eu achar dado pessoal no arquivo, bota lá um metadado, né, um carimbo, com uma tag específica de LGPD. Então, a partir desse momento que você tem uma tag de LGPD, você, de novo, começa a aumentar a maturidade das suas soluções de monitoramento, de prevenção contra vazamento e tudo mais. Então, também temos, né, capacidades aí de varrer informações em repouso para sair classificando aquelas informações. Que a gente usa muito o conceito de descoberta, né? Bom, aqui um slide também simples, apesar de vocês verem isso aqui, um pouquinho disso aqui na demonstração, mas vocês já terem uma primeira visão aqui de como que a solução, né, uma delas funciona aqui. A gente consegue colocar, né, toda a parte de tagging na barra de tarefas. A gente consegue, por exemplo, mudar o assunto do e-mail, dependendo da classificação que o usuário utilizar. A gente consegue colocar uma primeira linha aqui ou uma linha embaixo do e-mail. Temos também uma barra de resumo que fica com a cor determinada ali, com um alerta para o usuário, mostrando ali, né, qual que é o nível de classificação. E no caso de e-mail, né, a gente tem um metadado que vai dentro do cabeçalho daquela informação. Então, quando você dispara isso, de novo, se eu tenho uma tag específica ali de LGPD, de PII, de PCI, né? Tem cartão de crédito, eu vou colocar aqui uma tag de PCI. Lá na sua ferramenta que vai estar monitorando os seus e-mails saindo da empresa, alguma coisa assim, como um DLP, você vai ter a condição de analisar esse cabeçalho e tomar uma decisão de bloquear, de notificar alguém e por aí vai. Na parte do Office, a mesma coisa, né? Temos aqui a parte de barra de tarefas dentro do PowerPoint, Excel, Word, para a gente conseguir classificar. Temos aqui os metadados e um ponto importante, né? Eu já tinha trabalhado com uma solução de classificação anteriormente, que aí só botava um metadado. E essa é uma vantagem gigantesca aqui da gente trabalhar com a Help Systems, que a gente tem uma granularidade que a gente quiser de colocar ali no metadado. Então, além de eu falar que aquela informação é confidencial,
Porque a gente sabe que trabalhar só com tudo que for confidencial não sai da empresa. Isso atrapalha muito o negócio. A gente sabe que nem sempre isso é uma política efetiva. Então, às vezes, com a granularidade a mais, a confidencial, PCI, LGPD, responsável tal, setor tal, você consegue até colocar uma tag ali de qual que é o setor que classificou, alguma coisa assim. Tudo isso vai te alimentar bastante, né, na maturidade que a gente quer de prevenir o vazamento dessas informações. Marca d'água no fundo da página, no rodapé, no cabeçalho, coisas que vocês vão ver aí na prática também. E o objetivo, um dos principais objetivos, que é a proteção da informação. Então, o que a gente normalmente fala, né? Um projeto de TLP, que acho que é um dos focos hoje, né, de várias empresas aí, independente do porte dela, proteger a informação, principalmente por conta da LGPD, é possível você ter um projeto de DLP sem uma classificação da informação. Porém, a gente é grande defensor de que a classificação da informação é parte quase essencial, porque sem a devida classificação, um projeto de DLP é bem complicado você ter a maturidade que você espera. Porque um ponto muito importante é, quem normalmente implementa um projeto de DLP é uma área de segurança da informação dentro da empresa. Vocês acham que uma área de segurança da informação tem autonomia e capacidade de dizer de todas as outras áreas dentro da empresa o que é sensível, o que é confidencial, o que deve ser protegido? A gente acredita que não. É claro que a área de segurança da informação acaba virando um ponto focal. Muitas empresas onde já tem uma maturidade boa de DLP fazem entrevistas com as áreas de negócio para identificar quais são aquelas informações mais sensíveis que devem ser protegidas, mas e se o próprio usuário já tiver a capacidade de classificar sua própria informação? Então, com as duas coisas andando em conjunto, tanto uma classificação da informação quanto um projeto de prevenção a vazamento, seja no CASB, né, com soluções em nuvem, seja no DLP, com preocupações que a gente tem de vazamento on-premise, pendrive, impressora, coisas que o CASB não atua, né? Porque o CASB, para quem não sabe, né, do conceito Cloud Access Security Broker, é um conceito focado 100% em nuvem. A gente sabe que nuvem é a realidade de todos nós aqui hoje. E o DLP, obviamente, também tem muito conceito voltado para a nuvem, mas também temos uma parte muito importante para preocupar, que é os vazamentos onde o CASB não tem uma visibilidade, como os que eu mencionei aqui no próprio notebook, onde a gente tem um vazamento para pendrive, para uma impressora, por um Bluetooth, coisas que podem fazer parte do mundo de vazamento aí que devem ser levadas em consideração. Então, retomando, a classificação da informação é parte praticamente essencial para um programa de DLP maduro dentro de uma empresa. Muitas das empresas atualmente que não têm um DLP implementado já entenderam isso e estão começando com projetos de classificação da informação. E a gente acredita que esse é o melhor caminho atualmente. E como é que isso, né, tecnicamente é possível? Como eu mencionei lá atrás, quando a gente faz uma classificação de alguma informação, algo está sendo ali carimbado no metadado daquele arquivo. Então, nessas soluções aí de monitoramento de rede, a gente, se tivermos a capacidade de olhar metadado, mas hoje qualquer solução de DLP, caso o mercado tenha, né, esse requisito, a gente vai conseguir tomar uma decisão. Então, se existe um metadado tal, ou uma combinação de metadados, eu quero que essa mensagem, né, esse arquivo, essa informação, seja bloqueado. Eu quero notificar o responsável daquela área. Eu quero tomar uma decisão específica ali em cima daquela informação. Então, para aquelas informações extremamente sensíveis, a gente pode ter até um nível de classificação específica. Por exemplo, é bem comum a maioria das empresas terem 4 níveis de classificação, né? Pública, interna, restrita e confidencial. Em algumas situações, a gente cria um 5º nível de classificação da informação, como secreto, top secret, alguma coisa assim, onde, inclusive, algumas pessoas somente vão ter acesso a essa classificação, como o board da empresa, presidência, vice-presidência, pessoas que lidam com informações extremamente sensíveis, que podem ser muito danosas para a imagem da empresa, a gente consegue ter uma regra nessas soluções de borda, né, de monitoramento,
de que se tiver aquela classificação, não sai da empresa jamais. Então, é algo que a gente consegue estudar dentro do caso de uso, né, necessário dentro de cada empresa, e implementar isso dentro das ferramentas de classificação da informação. E quando a gente tem, né, a norma aplicada, os usuários conscientizados, a classificação da informação em prática e uma solução de DLP, de monitoramento de caso, protegendo aquelas informações, a gente cai na nossa rotina. E, obviamente, não é porque está na rotina que a gente não tem trabalho, né? A gente sabe muito bem que essas ferramentas, a gente deve sempre tomar um cuidado de avaliar casos de uso, analisar logs, ver o que está acontecendo, como que os usuários estão comportando, né, com aquela solução, para a gente sempre estar preocupado em aprimorar e a conseguir ali, né, uma maturidade esperada com aquela rotina da solução implementada. Uma coisa que a gente costuma dizer também é que o DLP é um ponto muito importante, mas é uma das coisas que a gente não pega muito assim, vazamento quando um hacker entra no seu ambiente. Quando um hacker entra no seu ambiente, infecta tudo com ransomware, não é isso que vai ser o DLP, uma classificação da informação, não vai te ajudar a proteger, não. Porém, a gente sabe que a maioria dos vazamentos, a maioria dos problemas de segurança vem por dois motivos, né? Pela falta de conscientização do usuário, que por algum motivo, sem querer, ele clicou no phishing e acabou abrindo uma porta para o hacker entrando, ou até por um mau uso do próprio usuário. Antes da pandemia, né, um caso de uso que eu sempre comentava era uma pessoa está ali preocupada em terminar um relatório para amanhã para apresentar para o chefe. Ele está lá trabalhando dentro da empresa. Não deu tempo, deu 6 horas da tarde, ele precisa de voltar para casa. Tem que buscar a menina na escola, alguma coisa assim. Aí ele vai, o que ele faz? Ele pega um arquivo do trabalho, envia para o e-mail particular dele, vai lá, chega em casa, começa a trabalhar naquele arquivo para terminar o relatório para amanhã, para apresentar para o chefe, que é o prazo dele. Ele, de forma alguma, estava agindo de má fé, pelo contrário, ele estava querendo mostrar, produzir, mostrar resultado lá para o chefe dele e tal. Só que esse tipo de situação, onde ele manda um arquivo, e dependendo do conteúdo daquilo ali, por exemplo, se aquilo cai num Gmail pessoal dele, aquilo ali está exposto na Google. Na política de privacidade da Google, né, todos nós lá que temos um Gmail, aquela política extensa que ninguém aqui provavelmente leu, a gente concordou lá que a Google tem direito de uso, modificação de todas as informações que estão lá. Então, isso pode ser um problema de segurança que, de novo, é por um descuido do usuário, por ele não conhecer que aquilo ali faz parte de um processo que não deveria ser seguido. Então, quando a gente tem essa classificação da informação, o próprio usuário, de novo, vai começar a se questionar o que ele pode e o que ele não pode fazer com aquela informação. Então, a gente acredita que é um ponto fundamental a gente começar o quanto antes essas conscientizações aí. E tenho certeza, né, que todos vocês que estão aqui participando hoje, né, que gerou interesse esse assunto de classificação da informação, ou vocês já têm algo aí começando a implementar, ou já tem uma norma, ou estão começando a pensar nisso daqui para frente, contem com a gente que a gente vai poder auxiliar aí, entendendo os casos de uso específicos de vocês, para trabalhar nisso aí. Eu vou passar agora para o Vinícius. O Vinícius pode compartilhar a tela, enquanto ele está compartilhando lá. Eu queria comentar com vocês também que quem tiver qualquer dúvida, por favor, podem usar um íconezinho aí de QIA, Questions and Answers, e podem postar as dúvidas aí que, ao longo do tempo aqui, a gente vai tentando responder, ou no finalzinho a gente responde, ou se também não der tempo, a gente responde por e-mail, tá? Olá, Vinícius. Vamos lá, né? Primeiramente, bom dia a todos. Vamos mostrar aí um pouquinho das soluções, a Titus e a Boldon James. Eu vou iniciar aqui com a Titus integrada ao Google. Como que funciona aqui? Essa integração da Titus com a Google, ela é bem simples, feita lá no Workspace. E para o usuário final, a gente instala uma extensão aqui no Google Chrome. Vou fazer algumas simulações aqui. Deixa eu só ajeitar a tela aqui.
aqui no e-mail vocês vão ver que vocês têm opções aqui de classificações que a gente pré-definiu aqui, né? Público, interno, confidencial e restrito. Eu vou começar a fazer algumas simulações aqui para vocês irem entendendo como que funciona. Eu vou tentar aqui mandar um e-mail externo e eu não classifiquei ainda o e-mail. Vou tentar enviar e ele me alerta aqui, me forçando, me exigindo uma classificação. Vou colocar aqui como público e aí eu vou conseguir enviar. Vocês vão ver que ele colocou que foi alterado o título aqui, né? Colocou aqui um Pzinho de público e também colocou aqui como se fosse um cabeçalho na mensagem, né? Com a classificação aplicada. Isso tudo aqui é editável, tá? Vamos aqui para o próximo teste. Eu vou tentar enviar um e-mail para fora da empresa com um anexo já classificado aqui como documento interno. Eu vou também classificar aqui a mensagem como interna. Nesse momento aqui, ele fez uma checagem do anexo, do e-mail, verificou o anexo, identificou que o anexo está classificado como interno e não pode ser compartilhado externamente. No caso dessa regra aqui, ele está impedindo o compartilhamento de um anexo classificado como interno. Pode ser editado, né, de conforme com as regras da empresa para qualquer classificação. Identificou também um dado sensível. Esse documento, dentro dele, né, tem alguma informação aí que pode ser confidencial. Se eu tirar... Pode falar. Um detalhe importante, essas mensagens aí, tá, elas são customizadas, tá, pessoal? Exatamente. Tem uma regrinha aqui também, que ela vai me impedir de mandar um e-mail qualquer para um domínio público, né? Então, se eu tentar mandar um e-mail, né, classificado como interno, confidencial ou restrito para um domínio público, eu também consigo impedir e alertar aqui o usuário. Mais um item interessante, eu vou tentar simular aqui, eu colocando um dado de cartão de crédito. Vamos ver, né? Ao vivo tem um risco, hein, gente? Quem sabe faz ao vivo. Ele identificou aqui, então, né, que tem um item sensível aqui nessa mensagem e não deixou esse e-mail sair da empresa. E aqui aquela outra regrinha também do e-mail estar classificado como interno ou restrito ou confidencial. Ele caiu aqui, no caso, em duas regras. Deixa eu ver aqui no roteiro, na parte de e-mail. Uma pergunta aqui, né, do Emerson, sobre Office 365, né, se funciona Office 365. Sim, o Emerson também é integrado ao Office 365. A gente, no laboratório aqui, a gente criou com o G Suite, porque o G Suite, o módulo da Titus, né, é o único do mercado que atende atualmente. A Google, se não me engano, está em beta em alguma solução dela mesmo de classificação, não tem nenhuma outra, mas o Office 365, sim, respondendo a sua pergunta, também tem essa integração. E você vai ver aqui nas próximas demonstrações, a gente mostrando no Outlook e tal, que quase sempre faz parte, né, do ambiente do Office 365. É claro que a gente sabe que tem a parte web também, mas funciona da forma semelhante com o que você está vendo aqui do Office 365 também, tá? Essa aqui foi a parte do Gmail. Vou mostrar algumas coisas aqui também da parte de documentos, né? Lá no Google Drive. Abrindo um documento novo, ele vai carregar aqui o menuzinho também de classificação. E a gente colocou aqui um alerta, né, para chamar a atenção do usuário que ele está criando um documento novo e que é importante ele classificar esse documento.
Então, a gente pode criar aqui regras quando o usuário está abrindo um documento, quando ele está salvando um documento, quando ele está alterando uma classificação. Esse aqui é só um exemplo na hora que ele está criando um novo documento. Eu vou editar aqui o documento. Vou dar uma travadinha aqui. Vocês vão ver quando eu vou salvar aqui o documento, ele vai me forçar a classificação. E eu sou obrigado, né, a decidir aqui qual classificação usar. Se eu quiser alterar essa classificação, tem como também eu alertar aqui, se eu tentar, por exemplo, diminuir a classificação, né, eu perguntar ao usuário se ele quer, se ele tem certeza dessa alteração. Tem a opção também de negar, né, esse downgrade de classificação. Essa aqui foi a parte, né, do Titus com G Suite. Vou mostrar agora um pouquinho do Boldon James com Office. Na parte de Outlook é bem interessante que a gente vê esse monitoramento em tempo real do usuário manipulando aqui o e-mail, né? Aqui é o menuzinho, a gente pode editar aqui, pode colocar quantas classificações quiser. Você pode definir uma classificação, mas você pode limpar essa classificação. Aí eu vou fazer alguns testes aqui. Por exemplo, eu vou tentar mandar um e-mail interno sem estar classificado. E ele vai me forçar a classificar. É uma regra interessante que a gente força o usuário a classificar esse e-mail de qualquer forma, né? Esse e-mail tem que sair classificado, mesmo que internamente. E, de novo, eu posso, né, limpar aqui depois de definir e tal. Agora, vou tentar enviar aqui um externo. Então, a nossa regra aqui, a gente tem, que a gente criou aqui para essa simulação, que só vai sair se for público, né, para um domínio externo. Então, aqui eu só vou enviar, só para confirmar que está funcionando, se ele for público, que ele vai sair. Se eu tentar enviar um externo com qualquer outra classificação, interno, por exemplo, ele teria que me impedir e me gerar esse alerta aqui, né, que eu tenho um domínio externo identificado e que uma mensagem com classificação interna não pode sair da empresa. Se eu tivesse, vamos supor, múltiplos destinatários aqui, eu tenho essa opção aqui de remover o destinatário, né, os destinatários com domínio externo, que aí resolveria, né, lá ele vai me dar aqui que eu resolvi a situação. Tenho também essa opção de voltar e editar aqui um domínio interno, por exemplo. Nós também criamos aqui uma regra para domínio público, para alertar o uso de domínio público. Então, além dele cair na regra de um domínio externo, ele caiu também na regra de domínio público, né? No caso de e-mails, a gente colocou também Outlook, Hotmail, né? Yahoo e tal. São várias formas várias regras que a gente pode criar. E essas mensagens aqui são todas customizadas, tá? A gente pode traduzir esses itens aqui que ainda estão em inglês, a gente pode ver aqui qual item que ele está pegando. Então, assim, é a monitoração do e-mail em tempo real, né? É bem interessante. Vou tentar aqui de novo fazer o teste do cartão de crédito. Então, aqui de novo, né? Caiu na regra do domínio público, do domínio externo, e ainda me falou aqui que tem um conteúdo impróprio, né? Que é o cartão de crédito. Eu posso visualizar aqui, ó, que está no corpo da mensagem.
e qual item, né, que ele identificou, que no caso aqui o cartão de crédito. E aí o usuário pode voltar aqui e corrigir o que ele tem que corrigir no e-mail. Vou mostrar agora um pouco do Word, que também vai servir para o Excel, para o PowerPoint. As funcionalidades são a mesma. Aqui fica o menuzinho. Eu tenho a opção aqui, ó. Eu tenho que salvar primeiro. Tem uma opção ali que ele mostra quais classificações foram usadas. Vou colocar como restrito depois, salvar. Então ele mostra aqui um histórico, né, de quem classificou e todo o histórico aqui desse documento. Você pode permitir só o proprietário do documento alterar a classificação, coisa do tipo, né? Eu vou abrir um outro documento Word para mostrar aquela mesma situação de forçar o usuário a classificar o documento. Vamos supor que o usuário vai fechar aqui, ele não classificou o documento ainda, então vai identificar que a classificação está ausente e que o usuário é obrigado a classificar esse documento, né? E ele pode vir aqui fazer, escolher a classificação que ele determinar aqui. E é bem intuitivo, né? Vai gerando alertas aqui na tela, é como se o sistema estivesse conversando com o usuário, né? Tá, outra parte legal aqui, vou tentar mostrar para vocês aqui um metadado customizado. Outra pergunta que fizeram em paralelo aqui é se suporta para Mac, suporta Mac também, tá, pessoal? Funciona também. As que eu não estou respondendo aqui ainda, eu vou deixar para o final, porque eu vou precisar de ajuda dos universitários, tá? Por enquanto. Então, pessoal, aqui, ó, são os metadados que ao classificar como interno, ele automaticamente insere aqui vários metadados. Eu vou tentar agora colocar um aqui customizado. Eu criei uma regra que, se identificar essas 3 palavras, ao classificar aqui, ele tem que me dar um metadado customizado. Não rolou. Nossa. Deixa eu tirar aqui. Como diria o administrador, estava funcionando agora. Relaxa que ao vivo, quem se vira nos 30 e... Vamos ver se agora vai. Não, ainda não. Mas aí aparece a tag ali de LGPD, né? De LGPD, Vamos deixar no final aqui, enquanto a gente vai respondendo as perguntas, eu vou tentar corrigir aqui e mostrar. Aqui, ó, no Windows Explorer, quando você classifica o arquivo, ele fica com um Czinho aqui, não sei se está dando para visualizar, bem pequeno. E cada documento vai acompanhando a cor aqui, né? Que é essas cores aqui que tem nesse menu. Então o Czinho vai seguir nessas cores aqui. Aqui na visualização do Windows Explorer, você também consegue classificar por aqui com o botão direito. Você pode classificar desta forma aqui e, ao mesmo tempo, visualizar uma classificação que o documento já tem. Pode clicar aqui e determinar a classificação do arquivo. Isso aí é bem legal. Bem legal.
vou mostrar um pouquinho do Titus com o Office. Vou só mostrar os menuzinhos aqui, né? Esse aqui é o Titus no Outlook. Temos aqui essa opção aqui, que o Vilan tinha comentado, de ajudar o usuário a escolher, né? Você pode vir aqui, me ajude a escolher. Essa informação é aprovada para uso público? Não. Essa informação pode ser compartilhada com todos os funcionários? Vamos supor que não. E ela causaria danos significativos se vazasse para fora da empresa? Vamos supor que sim. Automaticamente ele definiu aqui que esse e-mail é restrito. Agora um pouquinho aqui no Word. Também aqui o menuzinho, né? Eu vou simular aqui de outra forma agora essa ajuda. Vou colocar aqui não. Vou colocar aqui não de novo e que sim. E ele vai colocar algumas marcações aqui no documento. Colocou a marca d'água restrito, colocou aqui o cabeçalho e também um rodapé. Tem uma outra opção aqui também legal. A gente escolher, vou colocar aqui não é público, mas que ele pode ser compartilhado com todos os funcionários. E ele vai mudar aqui a classificação para confidencial. O Titus a gente ia mostrar só um pouquinho, né? Porque a gente fez as regras lá no Boldon James. E é bem parecido. É só para mostrar a carinha dele mesmo. Essas opções aqui também a gente consegue fazer lá no Boldon James, né? De ajuda do usuário. Eu acho que é isso, né, Vitor? Isso aí. Eu vou, quando a gente responde as questões, eu vou tentar ver aqui se eu consigo resolver esse metadado aqui. Beleza. O Alexandre perguntou aqui o seguinte: bom dia. Entendo que a classificação da informação apoiará principalmente no tratamento dos incidentes relacionados a dados pessoais. Acho que não está escrito na LGPD que os dados precisam estar classificados. A nossa advogada, especializada em LGPD aqui, confirmou para a gente que de fato não está escrito na LGPD que é necessário, né, a classificação da informação, mas o que você falou é muito coerente, muito pertinente, Alexandre. A classificação da informação, principalmente daquilo que é sensível, né, vai ajudar bastante aí, né, nessa questão de resposta a incidentes, a controlar, a dar aquilo que a LGPD de fato trouxe para o mercado, que as empresas começarem a proteger e dar mais atenção às nossas informações, né, de todos nós titulares de dados. Então, apesar de não estar explícito que é obrigatório que as empresas classifiquem as informações, é um excelente caminho para você começar a ter esse controle com maior maturidade aí. Não só dos dados sensíveis, né? Dado pessoal como um todo, até pelo metadados a gente conseguir colocar lá o LGPD e começar a controlar isso. Realmente Vitor, realmente você tem duas aproximações lá para a parte da LGPD. A classificação dos dados é realmente o caso de uso primário e não é uma resposta para a LGPD mesma. É uma resposta para a proteção das informações, para o gerenciamento do ciclo de vida dos dados dentro da organização. Acho você que tem informações sensíveis, informações que têm não só informações pessoais, mas informações financeiras, provavelmente tem propriedade intelectual, know-how da organização. Então, para tudo que é a proteção, você vai ter um aliado muito importante com a parte da classificação. Agora, a LGPD precisa duas coisas importantes. Uma,
um mapeamento de dados, um mapeamento dos arquivos que podem se comprometer como um baseamento, porque você tem que se informar imediatamente. Então, a descoberta do arquivo, a classificação do arquivo vai a lhes ajudar a prover essas informações. E depois fala da conscientização dos funcionários. E a classificação, a ferramenta de classificação é uma ótima forma de conscientizar os funcionários que gerenciam os dados pessoais e você ter uma coerência dentro das políticas da organização, as políticas para a LGPD e uma ferramenta que faz o controle de o que acontece dentro da organização. Mas você está certo, não tem a palavra classificação, a obrigação de classificar os dados não existe dentro da LGPD. Ótimo. O Gerson fez uma pergunta aqui, Jaime, que eu vou pedir a sua ajuda, talvez, a sua experiência para poder responder. Ele fez a seguinte pergunta. No caso da classificação de informações governamentais, em que incide a Lei de Acesso à Informação, muitas vezes, quem classifica, rotula o dado é uma autoridade competente e não o usuário. Vocês têm expertise na implantação dessa solução para empresas públicas? Sim, e definitivamente é uma consideração muito importante, porque se você não tem bem classificado as informações, você pode basear um dado de forma oficial. Essa lei restringe algumas informações específicas, confidenciais, pela segurança dos estados, pela propriedade intelectual, de alguma forma. Não toda a informação tem acesso livre e, por isso, existe a classificação, certo? Uma informação com uma classificação errada pode sair das organizações como um conduto regular, como um protocolo tranquilamente de trabalho para dar conformidade à lei de prover as informações, compartilhar as informações de governo. No entanto, as políticas e as definições são definidas pelas autoridades competentes, sim, mas você pode se aplicar essas políticas dentro da ferramenta mesma e ter uma prevenção do que uma informação classificada. Você não tem que esperar todo o tempo a que uma autoridade rotule. Pode ter um rotulamento baseado nas mesmas políticas que tem a autoridade competente, sim. Perfeito. Bom, agora não tem nenhuma pergunta aberta aqui ainda, então, só aproveitando os 3 últimos minutinhos aí, vocês devem ter visto aí que o Vinícius fez a mágica dele lá, funcionar lá, e até que a LGPD funcionou lá. Beleza, perfeito. E eu mandei os meus contatos, alguém pediu os contatos, eu mandei até no chat para ficar fácil para todo mundo aí. Mandei os meus contatos e os contatos do Renner, tá? A gente é um parceiro distribuidor, né, aqui da Health Systems do Brasil, e a Health Systems, ela é muito mais do que ferramenta de classificação. Tem muitos produtos dentro do portfólio. Então, eu gostaria de abrir as portas para vocês aí, porque a Shield Security, ela é bem focada no tema de segurança da informação. Nós trabalhamos, né, 100% focados em soluções de privacidade, né, atendimento LGPD e tal, e segurança da informação. Então, tudo isso que nós falamos, além da classificação da informação, por exemplo, DLP, CASB, temos várias soluções aí no portfólio para poder atender demandas de vocês, de novo, entendendo necessidades do negócio e tentando trabalhar com aquilo que mais se adequa, né, ao cenário de vocês aí, e complementando a pergunta lá sobre a LGPD, apesar de não ser uma exigência legal, né, a classificação da informação, o que o Jaime comentou é muito importante. Todos vocês devem ter passado, né, da área de privacidade, área de TI, área de segurança, área jurídica, área de compliance, auditoria, cada empresa tem uma realidade diferente,
passaram por um processo de data mapping, né, que é levantar todos os processos que tocam dados pessoais dentro da empresa. Se você já sabe, né, a natureza de cada dado, se ele está classificado, você vai conseguir dar o tratamento que a lei exige de forma mais adequada. Então, complementando ainda mais, né, toda essa questão de proteção de DLP e CASB, um ponto muito importante é o data mapping. Temos soluções dentro do portfólio também para auxiliar vocês em data mapping, resposta ao direito de titulares, automação na busca de dados de titulares dentro das fontes de dados e, principalmente, né, com essas integrações aí com o portfólio da Health Systems para poder usar e usufruir de toda essa classificação que vocês viram aqui hoje, beleza? É isso aí. Gostaria de novo agradecer à Health Systems e a todos vocês que participaram aqui com a gente hoje e mencionar novamente que estamos de portas abertas aí para captar as demandas de vocês e trabalhar ajudando vocês aí no que for necessário. Beleza? Jaime quer também falar? Beleza. Obrigado, Vitor. Obrigado a todo o time da Chilsec. Estamos aqui, como falou o Vitor, para resolver, les ajudar com os questionamentos que tenham sobre a forma de uma implementação de sucesso da classificação de dados e a proteção das suas informações. Então, até logo e boa semana. Obrigado, gente. Boa semana. Obrigado. Pessoal, obrigado a todos aí. Um abraço.